Olá, está no ar o Jornal da Câmara. E hoje vamos falar sobre inovação. Próximo de completar um ano da oficialização do Fundo Municipal de Inovação e Tecnologia de Porto Alegre, o Jornal da Câmara revisita o assunto. Confira os detalhes com o repórter Felipe Laude. Olá, Kiane. Pois bem, o Fundo Municipal de Inovação e Tecnologia de Porto Alegre, projeto do Executivo, foi aprovado pelos vereadores em março do ano passado. A proposta foi regulamentada pela Prefeitura em agosto de 2020. A intenção é estimular e apoiar iniciativas para o desenvolvimento de soluções inovadoras em áreas como a educação, saúde e segurança, por meio da criação de startups. Conforme o decreto que regulamenta o fundo, poderão ser remetidos valores de até 1% dos recursos totais do município para as startups, com possibilidade de complementação por outros meios de investimento. Porto Alegre é a quarta cidade do país com o maior número de startups. São 552 empresas desse ramo aqui na capital, segundo a Associação Brasileira do Setor. Voltamos aos estúdios. E seguimos falando sobre inovação. Recebemos hoje virtualmente a presidente do Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia de Porto Alegre, Fernanda Oliveira. Vamos falar sobre a 12ª Conferência Municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia, que acontece na capital no próximo dia 23. Presidente, seja muito bem-vinda ao Jornal da Câmara. Obrigada, Kiane. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Presidente, o tema desta edição do evento será Inovação, Ciência e Tecnologia pelo Desenvolvimento Integrado de Porto Alegre. De que maneira esse tema vai ser trabalhado? Qual é a programação? O que está previsto para o evento? Então, Kiane, esse ano a gente está trabalhando essas ênfases todas de forma integrada. Antigamente o CONCET tinha como ideia sempre trazer as áreas bem separadas, então ele trabalhava a ciência e tecnologia, políticas públicas de ciência e tecnologia para a saúde, para meio ambiente, e dessa vez a gente resolveu trazer um conjunto, ações mais transversais, ênfases transversais que pudessem ter mais relação e resolvessem os problemas de Porto Alegre. Então a gente vai trabalhar esse ano 3 temáticas importantes, que são elas: os ambientes de inovação, a transformação digital e Porto Alegre, cidade do futuro. Por que isso? Porque a gente acredita que hoje em dia não existe mais saúde, por exemplo, sem transformação digital, a gente não pode mais olhar meio ambiente sem ambientes de inovação, então as coisas estão todas muito juntas e compartilhadas. Então esse é o nosso objetivo desse ano, ligar esses focos todos para o melhor desenvolvimento de Porto Alegre. Claro. E como vai se dar essa programação? Serão debates, palestras, discussões? Como vai funcionar a programação? Então, esse ano também, né, em função da pandemia, todo mundo teve que se reinventar, a gente vai fazer um formato um pouco diferente. O CONCET sempre se fazia as pré-conferências, que eram os grupos que se reuniam justamente para conversar sobre essas temáticas, como eu comentei, né, de saúde ou meio ambiente, separadamente. Então, se reuniam antes, a população em geral era convidada a participar, e depois da construção dessas políticas para cada área, ia-se até, então, a grande conferência para fechar esse texto todo. Dessa vez, a gente resolveu fazer diferente, a gente resolveu fazer um formulário onde todo mundo, tanto as instituições que compõem o CONCET, como qualquer pessoa da sociedade, possa preencher ali, dar sua sugestão de que vocês gostariam de propor para ações e políticas públicas para o desenvolvimento de inovação, de ciência e tecnologia de Porto Alegre. Então, a gente vai pegar essas respostas da população, vai compilar e vai levar, então, para a grande conferência que acontece, então, no dia 23 de dezembro. De junho. Agora é de junho, né? Isso mesmo. E esse formulário, então, para o nosso telespectador, ele está disponível nesse link que aparece aqui na tela até às 23h59 de hoje, dessa segunda-feira. E, presidente, a partir das diretrizes traçadas na conferência, essa conferência final, unindo todas as sugestões da população, quais são os próximos passos? Então, os próximos passos é a gente encaminhar
essas diretrizes para o executivo, certo? E aí, então, começar durante o próximo biênio, né, que é a próxima gestão do CONSET, que é a cada 2 anos, então, que a gente redige essas diretrizes novamente, a gente começa a fiscalizar e propor iniciativas que juntem o poder executivo, o poder público e a sociedade civil organizada, entidades privadas, em prol dessas diretrizes, com o objetivo de ir atrás, então, de resolver esses problemas que a gente que gostaria de resolver para Porto Alegre, né? É isso. No evento, ainda terá a eleição, né, para a gestão do próximo biênio. Como é que essa eleição vai ser realizada e como, se a senhora puder detalhar para o nosso telespectador, como é composto o conselho? Isso, perfeito, Kiane. O conselho está fazendo esse ano 25 anos e ele é um conselho extremamente interessante porque ele é um conselho misto. Ele tem um misto aqui da sociedade civil organizada, que é a grande maioria, e também do executivo, certo? Ele é composto de 23 membros. 3 deles são permanentes, que é a Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Fora estes membros que são permanentes, ainda tem 7 representantes do executivo que são sempre indicados pelo prefeito, certo? Bom, aí a gente tem, e ainda falta 13, então, né? A gente tem 10 e falta 13 para compor os 23. Esses 13 são 13, então, entidades da sociedade civil organizada que, então, vão ser eleitas nessa conferência no dia 23 de junho, à tarde. Qual é a entidade que pode participar disso, né? Qualquer entidade de Porto Alegre que tenha relação com ciência, tecnologia e inovação. Elas mandam um e-mail para o CONSET, esse e-mail aí que está aí abaixo, dizendo, olha, nossa entidade gostaria de participar das eleições, de concorrer, como que a gente faz? A gente manda como vai funcionar e espera, então, essa candidatura, que também tem que ser até a segunda-feira agora, dia 14, né, Isso. às 23h59, este e-mail, para a gente, então, fazer colocar, então, e ele vai concorrer na eleição. Claro que ele tem que estar participando de tarde dessa conferência, a entidade tem que estar presente na conferência, participando da construção das diretrizes, para então, no final da conferência, a gente fazer a eleição e compor o novo biênio do CONSET. Perfeito. Então, hoje, até as 23h59, as entidades podem se inscrever por meio deste e-mail que aparece na tela. E, presidente, a eleição, ela se dá de que forma? Quem vota? Então, quem vota? Cada instituição tem que enviar 5 delegados, a gente chama de delegados, tá? Cada entidade, então, num ofício que ela vai mandar para o CONSET, ela vai indicar, olha, eu quero que essas 5 pessoas vão lá representar a minha entidade. São essas pessoas que vão ter poder de voto durante a eleição. No ano passado, a Câmara Municipal aprovou um fundo de inovação para a cidade. A senhora poderia destacar, detalhar para o nosso telespectador de que forma esse tipo de investimento e de disponibilidade de orçamento influencia, auxilia a inovação na capital? Claro. Kiane, o ano passado o CONSET se envolveu, acho que foi 2019, se envolveu muito na aprovação desse fundo de inovação. A gente, junto aí com a Câmara, que foi extremamente importante aí nas sugestões, em toda essa articulação, e a gente entende, né, como CONSET, que toda a cidade tem que ter um fundo de inovação, porque a inovação, ela é muitas vezes envolta muitas incertezas. Então, quem vai investir em inovação precisa de um aporte. E a gente, como CONSET, acredita também que esse aporte tem que vir não só do poder público, mas como também do poder privado, através de programas de captação. Então, esse fundo é extremamente importante para que soluções possam ser desenvolvidas dentro da cidade para a cidade. E esse fundo, esse investimento e também a conferência chegam nesse momento de pandemia, né? Qual é a realidade do setor de inovação aqui no município nesse momento? Então, a gente está numa realidade extremamente positiva e aquecida. A gente tem aqui em Porto Alegre, né, e já vem sendo criado há alguns anos, a gente tem o 4º distrito que começou agora a ter uma atividade muito forte, está sendo aí povoada por empreendedores de uma forma muito interessante. A gente tem o Instituto Caldeira, que trabalha muito na capacitação de jovens para tecnologias de informação, de inovação.
E isso tudo não parou na pandemia, isso tudo, ao contrário, foi extremamente aquecido. Uma outra coisa que eu quero comentar é a Lei Estadual de Inovação, a Lei Federal de Startups. Então, nada disso parou. O empreendedorismo, a inovação em Porto Alegre vem acontecendo, e a ciência e tecnologia, né? Claro, imagina, na pandemia, isso criou uma luz extremamente importante para essas áreas. Isso vem sendo bem aquecida. Perfeito. E além da conferência que ocorre agora no dia 23, quais são as outras iniciativas em que o Conselho trabalha? Bom, o Conselho, ele propõe e ele é consultivo, né? Então, por exemplo, a Lei Municipal de Inovação, que, se eu não me engano, ainda não foi assinada de fato, mas ela está sendo encaminhada, foi proposta, ela foi redigida praticamente 90% por membros do CONCET. Então, o que o CONCET faz é isso, ele vai atrás, ele faz a articulação, ele tem muita discussão no CONCET para ver as necessidades reais da cidade, né, e o quanto que isso vai impactar os cofres ou que isso vai gerar realmente coisas positivas. Então, a gente se envolve em ações de políticas extremamente importantes quando a gente muitas vezes chamado, ou se a gente não é chamado para discutir aquele assunto, a gente então de forma ativa busca se reunir e propor novas soluções. Infelizmente, vamos chegando ao final do nosso bate-papo, mas a senhora poderia, por favor, reforçar para o porto-alegrense como ele pode participar dessa conferência que acontece no dia 23, e se ela é online, como acessa, esses detalhes? Claro, então tem aí 3 formas de participar, né, um conselho bastante aberto, né, e que é importante aqui a gente falar. Como pessoa civil, né, tu pode participar te inscrevendo, né, esse link que está aí embaixo também no Simpla, para assistir a conferência, mas mais do que isso, a gente quer te ouvir, a gente quer ouvir as tuas sugestões para propor melhorias para ciência, tecnologia e inovação para Porto Alegre. Isso tu pode fazer através do preenchimento do formulário, que também está aí no link e é até hoje à noite, então corram aí, é um formulário simples, mas a gente quer ouvir vocês. E a outra forma ainda de participar é através da sua instituição. Então, a tua instituição é ligada à ciência, tecnologia e inovação, e tu vê aí uma possibilidade de participar do conselho, se inscreve, então, para participar do nosso, concorrer à vaga para ser participante do CONCET no próximo biênio, mandando um e-mail para esse e-mail que aparece aí abaixo também. Perfeito. Então, muito obrigada, presidente do Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia de Porto Alegre, Fernando Oliveira, pela participação aqui com a gente no Jornal da Câmara. Eu que agradeço, Kiane, foi um prazer estar aqui falando com vocês. E agora nós mudamos de assunto, porque amanhã, nas terças-feiras, sempre ocorre aqui no Legislativo as reuniões das comissões permanentes. E quem nos traz as informações da agenda de amanhã é a repórter Vanessa Schmidt. Olá, Kiane. Vamos conferir agora os horários e os assuntos que deverão ser abordados nas comissões desta terça-feira. Acompanhe comigo. A Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e do Mercosul promove uma reunião para debater a nomeação dos enfermeiros aprovados no concurso público 597. A reunião ocorre a partir das 10 da manhã pela plataforma Zoom. A Comissão de Urbanização, Transportes e Habitação se reúne nesta terça-feira para discutir a situação da empresa pública Carris no contexto do transporte público de Porto Alegre. A reunião está marcada para as 10 da manhã e acontece também na plataforma Zoom. A Comissão de Defesa do Consumidor, Direitos Humanos e Segurança Urbana irá debater nesta terça-feira a situação da população de rua na capital. A reunião terá início a partir das 2 da tarde pela plataforma Zoom. Os links de acesso para as reuniões virtuais estão disponíveis no site do Legislativo. Já a Comissão de Saúde e Meio Ambiente promove reunião interna para definição de pautas nesta terça-feira. Essas são as pautas que deverão ser abordadas durante as reuniões das comissões permanentes aqui do Legislativo nesta semana. Eu volto ao estúdio com você, Kiane. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Eu agradeço a você, telespectador, pela sua audiência, e mais informações do Legislativo você confere tanto nas nossas redes sociais como no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Até a próxima edição.